Eu quero agradecer aos meus pastores, né? Pastor Marciano e a pastora Adriana, pelo convite para compartilhar aquilo que queima em meu coração. Gente, eu amo intercessão. Eu fui chamada de um modo sobrenatural. Eu fui chamada por Deus para ser uma intercessora. E eu oro há muitos anos. Tem muitos anos que eu oro. Então, foi Deus que deu esse amor pelas vidas para mim. Então, eu oro por pessoas que acham que aqui eu nunca vou conhecer na terra. Eu oro por nações, eu oro por igreja perseguida, porque isso é para isso que Deus me chamou. E de tudo aquilo que eu quero falar, quero repartir com vocês, nessa tarde, se vocês tiverem que guardar uma única coisa, o meu desejo é que vocês guardem a importância de um intercessor. Esse é o desejo do meu coração. Eu sempre digo, a intercessão é a base, é o alicerce de uma família, de uma igreja, de tudo. A intercessão, tudo começa pela intercessão. E essa palavra que eu vou compartilhar está repleta de textos bíblicos, para que você saia daqui lembrando que a oração não é para um grupo específico. Eu sou de um tempo que a oração era só para as velhinhas. Velha não, né? Assim, experiente como eu. Aí a gente ia, era um culto de quarta-feira, era 10 pessoas. Quando tinha 20, o pessoal batia a palma. Mas a oração é para qualquer um. Deus nos chama todos para intercedermos. E nós vamos falar desses versículos para que vocês entendam que a oração não veio da mente de alguém que disse, não estou fazendo nada, vamos orar. Estou lembrando de fulano, então vamos orar. Não. A oração, ela está baseada nas Escrituras. Está repleta tanto do Velho como do Novo Testamento. E o título dessa minha palavra é Procurados por Deus. Quando o pastor e a pastora, que eu também quero agradecer, né? Estava esquecendo. Olha, gente, a gente fica nervosa aqui na frente. Eu ensaiei, esqueci. Quero agradecer aos meus pastores direto, que é o pastor Anderson, ele não está, e a pastora Vanusa, que são meus discipuladores, são aqueles que me sustentam em oração. E posso sempre contar, pastora, estou precisando de você. Ela, vou aí. Então, quero agradecer. Obrigada, gente. Vocês são bênção na minha vida. E o título da minha palavra é Procurado por Deus, ou Deus procura por intercessores. E está lá em Ezequiel 22, e o versículo principal é o 30. Mas eu queria começar um pouquinho antes, a partir do 23, quando a palavra de Deus fala assim, de novo a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele, filho do homem, diga a esta terra, você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiro no dia da ira. Há nela uma conspiração, e os seus príncipes são como leão que ruge ao despedaçar sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e coisas preciosas, e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam as minhas ofertas sagradas. Não fizeram distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. Fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando povos com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão, comete roubos.
oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhe a justiça. E aí é o versículo 30 que eu quero que você guarde. Aí o próprio Deus fala: procurei entre eles um homem que guardasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei um só. Algumas versões dizem, mas a ninguém encontrei. E aqui, quando a gente entende, né, que Deus procurou e não encontrou ninguém. Pesado, né? Muito pesado. Essa palavra, ela toca muito no meu coração, é o nosso versículo da intercessão. Mas eu sempre fico perguntando para Deus, Senhor, o Senhor tem encontrado aqui na Alcance pessoas que se colocam na brecha? E com certeza Ele tem encontrado. E uma pergunta que eu faço para você, uma pergunta retórica, não precisa responder. Será que isso teria acontecido só no tempo de Ezequiel? Foi uma situação pontual? Não. A Bíblia mostra que desde o Jardim do Éden, depois da queda do homem, geração após geração, vem se corrompendo cada vez mais. E nos dias atuais, o que temos visto? Tudo o que estava acontecendo naqueles dias está acontecendo hoje, sim ou não? Nós temos visto, presenciado muitas injustiças. Não só na nossa nação, não só na nossa cidade, não só no nosso estado, mas no mundo. E pensa numa coisa que eu fico indignada com a injustiça. Tomei uma decisão radical. Não tenho nenhum canal de televisão na minha casa, não vejo nenhuma notícia. Não é que eu queira ficar alienada, é porque eu quero colocar os meus olhos só em Deus, que é aquele que pode mudar toda a nossa história. Amém? Então, nessa busca por Deus, que nós vimos lá no versículo 30 do capítulo 22 de Ezequiel, nos mostra, revelou um fato muito triste. Não havia ninguém que se preocupasse com a nação, né, com a situação, com aquilo que estava acontecendo naquela nação. Não havia ninguém. Deus sabe tudo. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabia. Ele disse, não há um sequer que se preocupe com essa situação. E é muito triste. Mas no decorrer da história, graças a Deus, nós vemos homens e mulheres que se levantaram como intercessores do povo e pessoas que se colocaram na brecha como intercessores por nação, por família, por povos, por tudo. Nós vimos isso. E eu poderia falar sobre vários, né? Abraão foi um deles que intercedeu pelo povo. Neemias foi um deles que intercedeu pelo povo. Daniel e Jesus, que é o maior exemplo, foi o nosso maior intercessor. É com ele que nós aprendemos a arte da intercessão. Eu tenho um livro muito interessante que fala a arte da intercessão, a importância de um intercessor. Eu amo esse livro, porque ele me ensinou muito. Mas um livro que eu aprendi muito. Falo aqui eu tenho os varões e tem as mulheres. Foi um livro chamado O que Acontece Quando as Mulheres Oram. Aquele livro abriu o meu entendimento para a intercessão. E eu não sei se ainda tem, mas se você conseguir esse livro, leia. É muito bom. Hoje eu quero destacar uma pessoa que orou, que foi um intercessor. Eu quero falar um pouco de Moisés. A Bíblia nos mostra 3 características que podemos classificar como característica de um intercessor. Claro que tem mais, mas eu quis só colocar 3 características aqui. E a primeira que nós vimos é a fé, né? A fé, ela é aquela que muda, que transforma. E eu vou falar mais um pouquinho da fé, mas eu queria compartilhar com você sobre lá Moisés.
Eu amo a história de Moisés. Eu acho que Moisés foi uma pessoa assim que intercedeu por um povo que eu falo assim, Moisés, se fosse eu mandava matar. Deixava Deus, pode matar, estou ligando não. Lá em Êxodo 32, do 7 ao 12, fala assim, então o Senhor disse a Moisés, sabemos que estava lá no monte, né, com Deus estava dando para ele as leis, mas de repente eu acho que Deus apurou o ouvido e falou, raça. E Deus fala assim, desça, porque o povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Olha, Deus é Deus, né? Você tirou, né? A gente sabe que foi Deus que tirou, mas ele disse, você tirou, Moisés. Muito depressa se desviaram daquilo que lhe ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro e curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aqui, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Olha que povo, povinho abençoado. Será que hoje nós somos assim? Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado. Algumas versões diz de dura cerviz. Deixa-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Olha que promessa. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nas montanhas e bani-los da face da terra. Arrepende do fogo da tua ira e tem piedade. Não traga este mal sobre o teu povo. Eita, olha Moisés como intercessor. Gente, aquele povo era um povinho abençoado. Povinho abençoado. Aquele povo tentou até matar Moisés. Aquele povo era murmurador. Se tinha comida, não estava boa. Se via um maná, não estava bom. Nada estava bom para aquele povo. Sentia saudade até do Egito. Sentia saudade até do tempo de escravidão. E eu olho assim e falo, Moisés, que besteira que você fez, menino. Tu estava garantido. Deus fez uma promessa. Farei de você uma grande nação. Mas Moisés, né? E a gente também tem que fazer assim, tá, gente? Não vá na minha cabeça, não, porque... né? Então, quando a gente vê isso aqui, o intercessor, amados, ele precisa ter empatia. Porque se você não tem empatia, você não vai se importar com as pessoas. Moisés se importou com aquele povo. Moisés sabia que aquele povo era o povo de Deus. Assim como, eu digo, essa multidão que está aqui. Gente, pensa na dor no estômago que eu estou aqui, vendo um monte de vocês aqui. Eu tenho certeza que aqui tem pastores, tem doutores, mas eu estou aqui. Euzinha, filha de Deus, abençoada por Ele. Aleluia, aleluia. Então, para você ser um intercessor, você precisa ter empatia, você precisa se preocupar com as pessoas. Você precisa olhar para a necessidade do mundo. O mundo nos gira em volta do seu umbigo. Já ouviram essa frase? E a primeira característica que eu quero deixar aqui para vocês é a fé. Mateus 11, do 8 ao 10, ele fala. Hebreus 11, do 8 ao 10. Eu já estava falando aqui, Hebreu veio para Mateus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em uma terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pela fé, ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto
e edificador é Deus. Eu poderia contar aqui muitos exemplos pessoal de fé. E olha que eu sempre peço a Deus para acrescentar a minha fé. Mas eu quero citar 2 aqui que está na Bíblia. Que está lá em Mateus, agora é Mateus. Mateus 9, do 20 ao 22, que fala da mulher hemorrágica. Gente, quando a gente sabe da história, a gente vê que essa mulher, ela estava há 12 anos padecendo de uma hemorragia. E não seria como hoje. Aquela mulher, ela tinha que estar separada. Ela era tida como impura. Aquela mulher, coitada, era uma condenada. E a Bíblia fala que ela já tinha gasto tudo o que ela possuía. E ninguém resolvia o problema dela. Mas eu gosto de olhar para a vida dessa mulher, porque eu digo que essa mulher foi audaciosa. Primeiro, ela não podia estar no meio das pessoas, porque ela estava impura. Segundo, naquela época, você não podia tocar num homem, muito menos num rabino. E aquela mulher ouviu falar que Jesus ia passar por ali, e ela disse, chegou a minha vez, chegou a minha hora. É hoje que eu vou ser liberta desse mal. É hoje que eu vou ser curada. E aquela mulher, eu imagino aquela mulher de cabeça baixa, oprimida, entristecida, pálida, magra. Porque o sofrimento nos deixa magra, não é não? O sofrimento, somente a doença, nos deixa pálidos, sem força. E aquela mulher vai no meio da multidão e ela fala assim, se eu apenas te tocar, eu sei que serei curada. E ela não tocou nas vestes, ela não puxou, porque se fosse eu acho que eu puxava o manto de Jesus capaz de tirar. Ela tocou na orla do manto. Você sabe o que é a orla, né? É aquela barrinha. Ela simplesmente, eu creio, aquela mulher, no meio daquela multidão, e baixinha, e tocou. E é tão engraçado que Jesus fala assim, alguém me tocou. Oh, perguntinha, hein? Os discípulos olharam, mas Senhor, tu está cercado, olha quanta multidão aí. Mas Deus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. É isso que a fé faz. Quando você toca no manto de Deus com fé, Ele faz. Ele faz. E o outro exemplo que eu quero deixar para você é o centurião, que está lá em Lucas 7, 2, 9. Gente, essa história é extraordinária. Porque esse homem, ele não vai até Jesus. Ele manda primeiro os anciões ir até Jesus. Para dizer, né, que o servo dele estava doente, estava enfermo, em uma enfermidade para a morte. Então, os anciões vão até Jesus e diz que aquele homem é um homem bom, que aquele homem, né, construiu a sinagoga, é um homem bom. Então, Senhor, faz isso por ele. Aí, Jesus vai com os anciões. Quando ele está perto, o homem manda os amigos que iam até Jesus. E depois aquele homem fala para o homem, Senhor, eu não sou digno que tu vá à minha casa. Eu também lidero pessoas. E eu digo, a esse vai, ele vai. A esse vem, ele vem. A esse faz, ele faz. E eu não fui até o Senhor porque eu não sou digno. Tremendo, né? E às vezes a gente chega diante de Deus, o Senhor tem que fazer, porque olha o que eu fiz, eu sou isso aqui. Ele falou, eu não sou digno. E ele era um homem bom. E Jesus diz assim, muito me admiro, porque nem em Israel, Jerusalém, eu vi tamanha fé. Amadas, isso é fé. Isso é fé. Você precisa se aproximar de Deus com fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa se aproximar dele com fé, sabendo que ele é que pode mudar a tua história. Ele é que pode salvar a tua casa. Ele é que pode salvar o teu casamento. Ele é que pode salvar o teu filho. Essa fé sobrenatural. Não fé por fé. Porque fé todos nós temos, até o diabo tem.
Ah, posso ter fé no remédio que eu compro, olho a bula lá, ela serve para dor de cabeça, eu tenho fé que eu vou ser curada. Não fé aquilo que as pessoas dizem, pensamentos positivos, mas não sei o quê, não. É fé para crer que Deus mandou o seu Filho Jesus e morreu na cruz por nós, para que a gente herdasse com Ele as bênçãos do Senhor. Essas promessas que os servos de Deus herdaram. Amém? A outra característica que eu coloquei de um intercessor é o amor. E aí é que eu falo da empatia que nós devemos ter. Aí é que eu falo para você fazer um exercício que todos nós deveríamos fazer. É medir o tempo das nossas orações. Quanto tempo nós temos investido orando por nós mesmos, pelas nossas famílias, pelas nossas necessidades? Você pode fazer esse exercício. Quanto tempo eu gasto? E quanto tempo nós temos investido nas orações, orando por outras pessoas, ou orando por motivos que não necessariamente nos trazem nenhum benefício? Lembra de Jó? Jó, naquele estado deplorável, ele orou pelos amigos. E o que é que a palavra de Deus diz? Que quando ele orou pelos amigos, Deus restaurou a sua situação. Deus restaurou a sua história, não é verdade? Então, ore. Você tem empatia? Talvez na sua rua tenha uma viúva. Talvez na sua rua tenha uma família que o pai está desempregado há muitos anos, está precisando de uma ajuda. Talvez no seu trabalho tenha alguém que não precisa de ajuda financeira, mas está precisando de uma palavra, de uma direção. Eu amo a minha igreja porque nós somos discipulados. Não dá para ser cebadamente, porque cada líder, eu mesmo tenho um monte de gente debaixo de mim, então não dá para fazer. Mas eu sempre que eu peço, e a pastora sempre fala, vamos ter um tempinho? Até eu sou abençoada, porque até a pastora Adriana também, às vezes me chama. Vamos conversar? Eu estou passando por alguma luta, ela, vamos conversar? Eu, vamos, pastora. Eu já olho, vem bomba por aí. Mas, né, a gente aceita. Porque Deus é bom e a gente precisa, ó. A palavra de Deus diz que Deus castiga quem ama. A palavra de Deus diz que Deus é amor, mas também é o quê? Fogo consumidor. E aqui na igreja nós temos um grupo, que é o grupo das viúvas. Eu estou nele, já quase, né? Meu marido morreu em 2022. E a pastora Adriana pediu, por que vocês aí não montam um grupo das viúvas? E, gente, eu fui casada há 44 anos e 5 meses. Então, a minha vida era do Álvaro, a vida do Álvaro era minha. A gente já, né, já tinha, sabe? E a gente estava, era um só. Tá? Aí, de repente, Deus leva o meu esposo, na época da Covid. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito abalada, porque ele fazia tudo, ele decidia tudo. Ele era uma pessoa muito autêntica, muito forte, muito decidida. E, assim, só para quebrar o gelo, né, que vocês estão muito sérios, às vezes a gente ia fazer uma compra, ia comprar, digamos, um sofá. Aí ele fala, você gostou desse? Eu falei, gostei. É bonito, né? Vamos levar? Vamos. Quando chegava em casa, eu falei, mas não foi esse que eu escolhi. Não, é porque o outro era melhor. Eu ia fazer o quê? Gente, uma vez eu fiquei tão indignada. A gente foi para... Eu queria montar o meu jardim, fomos comprando todas as plantinhas bonitinhas. Perguntei para o moço, comprei todas as plantinhas e saí. Quando chegou, eu falei, bem, mas não foi essa. Ah, mas essa é melhor. O que eu podia fazer? Quando eu fiquei viúva, gente, eu não sabia que tinha que pegar IPTA, IPTU, não sei o quê. 3 meses depois alguém me falou, mas você tem que pagar isso. Eu fui olhar, 3 meses devendo IPVA e IPTU. Menino, mas olha, fiquei apavorada. Aí eu descobri como é difícil
a mulher solo. Você tem que pagar a conta, tem que pintar a casa, tem que pagar o gás, tem que comprar comida, tem que fazer tudo. É terrível, é terrível, é terrível que eu fico perdida. E eu fico assim. E foi um tempo, gente, que eu dou graças a Deus pela minha igreja, porque a minha igreja me apoiou, minha igreja me ajudou, meu Deus, me sustentaram em oração, me ajudaram em tudo. E até hoje, pode contar com a tua igreja, porque se ela for igual a minha aqui, você está bem na fita, você não vai sofrer. Ai, Deus. E depois a minha família. Eu tenho filhos maravilhosos, tem uma que ainda mora comigo, que é solteira, ainda mora comigo. E tenho a minha filha, ali, o meu genro, o André Rummel, que todos conhecem, que ele diz que mora no quintal da minha casa. É mentira, gente, é que a gente mora no condomínio, ele mora na 14 e eu moro na 17. Mas ele sempre brinca, eu moro no quintal da minha sogra. Minha filha, meu Deus, minhas filhas, a Denise, a Dani, a Diana, são assim, meu suporte. Minha família é o meu suporte. Até um filho que eu tenho que mora em Dubai, ele me liga e fala, e aí, mãe? Como é que está? Ele está vindo agora para o casamento da minha neta maravilhosa. Né? Então, eu fui muito abençoada, eu sou muito abençoada. Mas onde é que eu quero chegar? Voltando aqui. É as viúvas, a gente se ajuda, a gente se reúne, até viajamos juntas, né? Fomos para Pomerode, pensa no tempo bom. E agora a gente está marcando outra viagem. O problema é dinheiro, mas Deus ajuda, né? A gente quer fazer algumas coisas. E a gente chama pessoas que trabalham com finanças para dar palavra para a gente, para ensinar para a gente. Por exemplo, foi numa palavra de finanças mesmo que eu aprendi, que eu tinha que pagar o IPVA e o IPTU. Porque eu achava que tudo era de graça, não precisava pagar nada. E também sobre, né, eu chamo psicóloga para falar com a gente, né? A amada Sara Saad está ali, ela leva a palavra para a gente, então a gente aprende. E todos os dias a gente coloca um devocional, de domingo a domingo. E esses devocionais têm sido muito edificante para nós, tem nos ajudado muito, porque quando uma está para baixo, uma está com muita saudade, aí vem e fala, né? E aquela palavra fala com a gente, e a gente se ajuda também. Se alguém está precisando, a gente faz uma vaquinha e ajuda. Então, é assim, esse grupo. A gente se importa uma com as outras, mas, infelizmente, amados, é um grupo que eu falo para elas, é o único grupo da igreja que a gente não pede para crescer. Porque, né, fica difícil, né? Mas se tiver alguém... Mas se tiver alguém nessa situação, pode se juntar a nós. Depois é só falar comigo, né? Porque nós realmente somos um grupo forte, abençoado por Deus. A outra característica de um intercessor é a perseverança. Lucas 18, de 1 ao 7, fala assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E disse: em uma certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, aquele homem recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E aí o Senhor continua e fala assim: ouça o que esse juiz diz. E ele diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Clame a Ele de dia e de noite, porque Ele fará justiça. Né? Eu gosto muito, um versículo que eu me apeguei muito quando meu marido faleceu, é que Deus fala assim: Ele é pai de órfão e juiz de viúva. Tem um versículo na palavra de Deus, lá no Salmo 37, que eu amo esse versículo. A palavra fala assim: fui novo, agora sou velho, nunca vi um justo padecer necessidade, nem sua descendência mendigar o pão. Esse é o Deus que nós servimos.
Ele vai te guardar em todo o tempo. Em Efésios 6, 18, fala assim, o apóstolo Paulo, né? Ele diz para a gente: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem em oração por todos os santos. Estejam atentos, perseverem. Amadas, eu falei para vocês, amados e amadas, desculpa, gente, é que eu falo muito, mas eu quero dizer para vocês, amados do Senhor, que eu fui casada 44 anos e 5 meses. Se eu disser para vocês quantos anos eu orei para meu marido, vocês não vão acreditar. 32 anos. 32 anos eu orava. Eu falava, mas Deus, esse homem não vai se converter nunca. Ele falava, ixi, meu negócio com Deus é outro, eu sou assim com ele. Eu falava, mas você precisa ter um encontro com ele. Você precisa nascer de novo. Não, eu me entendo com Deus. Ele era muito bom, não me proibia de nada. Eu levava as filhas para a igreja e ele falava, esse é o único lugar onde minhas filhas estarão protegidas. Mas, de Deus, ele não... Mas ele não queria compromisso com Deus, assim. Um dia eu fui no culto, aquele dia eu confesso para vocês que eu nem orei. Falei, meu Deus, tinha dia que eu chegava na reunião de oração, as irmãs já sabiam, né? Aí, vai orar pelo seu marido? Eu olhava assim, vamos, né? Aí, eu estava nesse culto, no Natal, e ele ouviu uma palavra, daqui a pouco ele levanta a mão. Eu estava do lado dele, olhei assim. É ele mesmo que está levantando a mão. Aí eu fiquei bem quietinha, né? Aí perguntaram quem queria ir lá na frente. Ele foi lá na frente. Eu falei, acho que eu não vou, não. Eu vou ficar aqui, porque eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. E ali ele entregou a vida para Jesus. Ele era um pouco diferente, a pastora Adriana sabe, né? Ele era um pouco avoado. Ele era um aventureiro. Mas ele era um homem que tinha um amor muito grande por Jesus. Ele falava de Jesus para os amigos do beach tênis, para os amigos do tênis. Onde ele ia, ele falava de Jesus. Ele dizia, a minha igreja é muito boa. E ele falava da igreja assim, como se ele tivesse assim, um conhecimento profundo assim, de todos que andam na igreja. Às vezes a Denise até falava, pai, que é isso, pai? Não fala assim, pai. Não, mas aí quando começou a igreja, ele vinha aqui, ele falava com o pastor Marcelo, já falei que essa igreja vai crescer, se prepare. Toda vez que ele viu o pastor Marcelo, falava, bem, por favor, menos. Mas ele não se importava, né? Pastora Adriana sabe, né, pastora? Sentava com vocês, olha, essa igreja vai crescer, se prepare. Toda vez. Era até irritante, mas, né? 32 anos ele orou, eu orei por ele e ele se converteu. Como a pastora falou, ele morreu diácono dessa casa e ele amava essa casa, ele amava os pastores. Nós éramos líderes de célula, ele amava receber as células. Gente, a nossa célula ficava às vezes até meia-noite. Os pastores falavam, não pode, é cedo, mas ele era muito boa de prosa, gostava muito de conversar. E vamos para a conclusão, algumas coisas que eu quero trazer para vocês. Como lemos no início, a palavra do Senhor procura intercessores. Que coisa linda, ser procurado por Deus. Procurar significa buscar, requerer, desejar, exigir, requisitar e muitas outras coisas, mas eu coloquei só isso aqui. Quando estamos em um ambiente, vou dar um exemplo. Digamos que eu entre ali naquela porta ali de que eu estou procurando uma cadeira. E olho para esse ambiente. Eu preciso procurar essa cadeira? Não. É só ir lá e pegar. Porque nós só procuramos algo que tem valor para nós. Algo com que nós nos importamos, não é verdade? Mas se eu entrar ali, como ontem minha filha perdeu uma pedra do anel dela e a gente ficou procurando aqui, por onde ela passou a gente ficou procurando, se alguém achou, é dela. E é difícil de encontrar. Quando eu era pequena, o pessoal falava que achar isso é como achar agulha no palheiro. Eu nunca entendi aquilo, depois eu fui descobrir o que era um palheiro. Né? Porque é difícil você encontrar algo de valor e quando você procura e você não acha, aquilo é frustrante. Então, você procura algo de valor. E quando
Deus me deu essa palavra, o Espírito Santo me deu essa palavra. Sabe o que eu pensei? Os mais antigos aqui vão lembrar de Serra Pelada. Alguém aqui lembra desse nome? Lembra, né? Serra Pelada. Gente, esse lugar era onde os aventureiros, aqueles que queriam ficar ricos, iam lá procurar ouro. Eu não sei porque, não sei a história, mas eles iam, eles cavavam, eles fizeram buracos. E achar o ouro, eu sempre digo, ele não está aqui na superfície que eu passo assim, oba, chutei uma pepita de ouro. Quem dera, né, gente? A gente está na rua assim. Não, ele precisa ser achado. Aquele ouro, ele estava embaixo da terra. Ele estava sendo procurado. Que aquelas pessoas que queriam achar um tesouro, eles iam ali em Serra Pelada procurar aquele ouro. E eles achavam uma pepita de ouro. E aquilo passava por todo um processo, eu fui vendo, é muito complicado, passa não sei porquê, não sei porquê. Mas o que me chamou a atenção é que aquele ouro precisa ser refinado. Ele precisa passar pelo fogo. Numa temperatura absurda, ele derrete para depois virar uma joia. Uma joia de valor. Mas quando ele é encontrado ali, embaixo da terra, do jeito que ele está, ele também é uma joia de valor. E isso é um intercessor. O intercessor, ele precisa ser forjado por Deus. Não é só chegar, eu vou interceder. Sabe por quê? Às vezes tem pessoas que chegam para mim e falam, Lúcia, irmã Lúcia. A gente que é mais velha é chamada de irmã. De tia, gente, negócio de tia e avó não. Avó só para pequenininho. Mas irmã. Irmã Lúcia, eu não vou orar, porque toda vez que eu começo a orar, tudo começa a dar errado. Eu, amém, amém. É sinal que você está incomodando Satanás. É sinal que você está mexendo no vespeiro. Porque se você começasse a orar e não acontecesse nada, estava lá, fazendo oração daqui na boca. Nós precisamos ser encontrados por Deus. Porque quando Deus nos encontra, é tão interessante, Ele trabalha em nós, trabalha no nosso caráter, Ele trabalha nas nossas emoções, Ele muda, tira umas coisas de dentro da gente, tira os entulhos, sabe, os poços entulhados lá de Jacó, né? Aqueles poços, ele tinha uma finalidade, era dar água para o sedento, para o gado, para os animais. Mas quando o inimigo vinha, por inveja, entulhava aqueles poços, aqueles poços perdiam a sua função, perdia o seu propósito. E assim somos nós como filhos de Deus. Às vezes nós estamos, sabe, ouvindo tantas vozes e colocando tanta coisa dentro do nosso coração. E esquecemos de desentulhar os nossos poços, de aliviar a nossa bagagem. Eu li um livro há muitos anos, do Max Lucado, que ele falava sobre isso, aliviando as bagagens. Às vezes você está entulhado por dentro e às vezes você está cheio de bagagem, carregando coisas que não é tua, carregando raiva, briga, ciúme, violência, todo tipo de sentimento que te impede de chegar, né, até Deus. E aí, talvez, né, você diga assim para mim, talvez, irmã Lúcia, não vai dar certo comigo, não. Mas eu quero dizer para você, você talvez tenha amor pelas pessoas e falte fé em suas orações. Ou talvez você seja perseverante nas suas orações, mas elas são centradas somente em você mesmo e nas suas necessidades próprias. Falta amor pelos outros. Talvez você tenha fé, mas te falte perseverança para continuar orando incessantemente até que o milagre aconteça.
Amados, às vezes nós oramos rápido, mas às vezes demora. E uma coisa que eu quero falar para você. Eu já fui acordado de madrugada com a campainha da minha casa tocando para eu orar. E Deus me dá um nome. Intercessão é assim. Você se coloca na brecha e você não tem horário. Deus pode te acordar de madrugada, 2h da manhã, no frio, você vai lá. Você vai orar a Deus, porque Ele está te chamando. Deus te espera. O nome da nossa conferência é Lugar Secreto. É no lugar secreto que você se desnuda diante de Deus. É no lugar secreto que você se humilha, que você chora, que você põe seu rosto no pó. É no lugar secreto onde não há segredo, porque Deus te conhece. É no lugar secreto onde você tira a tua roupa de justiça própria, tuas ofensas, teus medos. Eu não posso, eu não sou, eu não consigo. Oração não é para mim, intercessão não é para mim. É sim. Oração é para todos. É para todos. Quem já viu aquele filme Quarto de Guerra? Coisa linda a mensagem que aquele filme traz. Deus precisa de intercessores sobre a terra. E nessa tarde eu sei que o Senhor está passando os olhos dele sobre a terra. Mas o Senhor também está passando os olhos dele nesse lugar. E Ele está vendo o coração de cada um de vocês. Porque não tem como a gente se esconder de Deus. E Deus quer encontrar intercessores. A nossa intercessão é capaz de destruir e fortalezas. É capaz de destruir fortaleza e mudar a nossa história. É capaz de mudar a história de uma nação. É capaz de mudar a história de um filho que foi para as drogas, que todo mundo falava, esse não tem mais jeito. Muda casamentos, maridos que já saíram de casa. Na nossa intercessão, mesmo ali atrás, nós temos um exemplo disso. Havia uma irmã que a gente orava, pensa no que a gente orava, e Deus trouxe esse marido de volta. E muitos outros milagres acontecem, né? Graças a Deus. Mas a oração faz isso. A oração muda a tua história. A oração traz revelação de quem Deus é. E como o nosso tema é no lugar secreto, Deus vai te encontrar ali. E Ele vai te pegar, viu? Cuidado. Ele vai te encontrar. E você vai ouvir somente Ele. Ontem a pastora Adriana falou, não leve celular. Amados, eu não levo celular para a minha oração. Primeiramente que eu acho assim que aquilo ali vê a gente e ouve a gente em tudo, né? Então, eu deixo meu celular, eu durmo com o celular primeiro, eu durmo com o celular no banheiro, dentro de uma gaveta, fecho a porta do banheiro e durmo. E para orar, eu deixo ele no outro quarto e vou lá para o meu quarto, que agora minha casa está sobrando lugar, né? Porque, né? Sou eu e minha filha só. Então, eu vou para o meu lugar e ali eu nem música, porque eu sou meio atrapalhada para orar com música. Então, quando você busca um lugar secreto, meu amado, você vai encontrar Deus. Profeta é muito bom, profecia é muito bom. Mas a melhor profecia está na palavra de Deus. A melhor profecia está na palavra de Deus. Ali você encontra para tudo. Eu sempre digo, né? Que oração não há contraindicação. Você precisa entender que você é um intercessor. E quando você se coloca por uma causa, você está levando uma nação, um povo, uma família, alguém diante de Deus. E quem vai se levantar contra você é Satanás. E você fica ali no meio, intercedendo por aquela pessoa que Satanás quer tragar. E eu acho muito interessante, porque de vez em quando Deus me dá assim, né, um motivo de oração. Que seja uma família, eu oro pelas nações perseguidas, já falei aqui, né? Então todo dia eu tenho um país que eu oro.
Mas, de vez em quando, Deus me diz, olha, essa semana você vai orar por criança. Um dia desse, Deus me falou assim. Eu digo, Deus, gente, não sou louca não, tá? É porque vem aquela voz, aquela impressão no espírito, parece que aquilo fica ali, ó. E você diz, será que eu estou louca? Não, aquilo permanece. Eu estava e falou assim, ore pelos motoqueiros. Eu falei, motoqueiro? Mas eles são tão abusados. Ele passa no nosso meio e vai, a gente se desviar um pouquinho, já bate nele, motoqueiro. E o Espírito Santo falou, motoqueiro. E eu levo aquela semana clamando pelos motoqueiros, para que Deus os proteja, para que Deus dê a eles sabedoria, porque eles também precisam ter como dirigir, né? E assim Deus vai dando, outra vez é pelas crianças, outra vez... Gente, uma vez Deus me chamou para eu orar pelos dentistas. Eu falei, será que eu estou precisando de tratamento de dente, Senhor? Mas não, é que Deus faz isso com a gente, coisa louca, gente. Eu estava até ali falando. Às vezes minha filha chega lá em casa, mãe, que barulho é esse? Eu digo, minha filha, estou aqui orando, estou ouvindo música, estou dançando, estou cozinhando, estou lavando. De repente vem uma necessidade, eu me prostro diante do Senhor no chão, no tapetinho da cozinha e começo a chorar e a orar e glorificar a Deus. Então, amados, a palavra de Deus que diz que a gente deve orar pelas autoridades e orar pela nação. Eu sempre oro pelas autoridades eclesiásticas e pelas autoridades da nossa nação. Faça isso, para que haja paz na sua nação. Ore. Eu oro pelo Brasil 3 vezes por dia. E sabe o que é que eu faço, gente? Não é religiosidade, não. Eu termino de tomar banho e aí a janela fica embaçada, né? Todos os dias, hein? Já faz mais de 1 ano. Eu escrevo lá, Deus, salva o Brasil. Todos os dias eu faço isso, gente. Isso é brincadeira. Tomei banho, escrevo lá. Porque eu creio que Deus vai salvar essa nação. Eu creio. Eu sempre oro, Deus, que o Brasil não seja conhecido como o país do carnaval, como o país do futebol, nem como o país das meninas fáceis, mas que o Brasil seja conhecido como como um país que dobra o joelho e ora. Amém? Aleluia. E se você quer ser encontrado por Deus, você tem certeza que Deus está te procurando. Eu quero que você se levante agora, aí do lugar que você está, para que a gente possa orar. Faça a sua oração do seu jeito. Peça a Deus, eu quero ter fé, eu quero ter amor, eu quero ter perseverança, eu quero ter um coração limpo para te buscar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos. Senhor, eles querem ser intercessores. Pai, porque de todo esse povo, o Senhor levantar, o Senhor encontrar aqui intercessores fiéis, que ore pelas suas famílias, ore pela sua rua, pelo seu bairro, pela sua cidade, que clame dia e noite, pedindo a justiça de Deus. Até que o teu reino se estabeleça nessa nação. Eu creio que o Senhor vai mudar a nossa história. Porque, Deus, como eu tenho orado por essa nação, que essa nação é um país próspero, é um país abençoado, é um país que tem justiça justa. Oh, Senhor, Tu és o Deus da nossa terra. Tu és o Deus da nossa família. Ora, Senhor, olha, Senhor, com os teus olhos de misericórdia para cada amado, cada amada que está aqui se levantando diante de Ti e dizendo, Deus, eis-me aqui, me ensina a ser um intercessor, me ensina a amar, me ensina a me importar com os outros, me ensina, Deus, a interceder pelos meus líderes, pelos meus chefes. Me ensina, Senhor, me ajuda, Deus. Eu preciso aprender a interceder. Eu preciso entrar nesse lugar secreto e entender e me despojar de todas as minhas miserabilidades, de toda a minha justiça própria. Oh, Senhor,
Levanta intercessores nessa casa, homens, mulheres, crianças, adolescentes, que dobrem os seus joelhos e erga as mãos santas ao céu e fale: Deus, vem. Vem na minha casa, vem na minha família. Eu quero fazer aqui um altar de adoração ao Senhor. Eu quero me entregar a Ti. Eu quero que o Senhor tire de dentro de mim todos os entulhos, que o Senhor cale todas as outras vozes, que o Senhor tire da minha mente toda a mentira de Satanás, toda a informação errada. Oh, Senhor, faz com que esse povo venha, Senhor, tenha intimidade, porque é da intimidade que o Senhor nos transforma, que o Senhor nos purifica como ouro, mas depois nós saímos dali, desse tempo que o Senhor nos forja muito melhor, muito mais forte, muito mais crente. Então eu oro nessa tarde, Deus, que os teus filhos, eles possam sair daqui entendendo a importância do lugar secreto e entendendo a importância de ser um intercessor. Os abençoa nessa tarde. Derrama da tua graça, do teu poder e da tua unção sobre cada um deles. Abençoa aqueles que estão precisando de um milagre. Que esse seja o dia do milagre da vida de cada um. Nós oramos, Deus, grata a Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. É no Teu nome que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, amados.